Bem, vejamos agora como que nós podemos descrever curvas em coordenadas polares, por exemplo, uma circunferência que já se encontra aqui abaixo no slide. Aqui nesse primeiro ponto, a gente tem destacado que uma equação a duas variáveis, f de x e y igual a zero, descreve uma curva no plano. Então, vamos fazer aqui nessa parte em branco. Por exemplo, se nós escrevemos y menos x2 igual a zero, essa é uma equação da forma f de x e y igual a zero, que corresponde a y igual a x ao quadrado, que, como todos devem lembrar, é uma parábola do plano xy, certo? Aqui nós temos um outro exemplo, que é de y igual a x, que é uma reta, ou então o círculo x2 mais y2 igual a 1. Então, quando nós escrevemos x2 mais y2 igual a 1, vamos relembrar que isso representa uma circunferência, porque essa equação a gente já pode interpretar usando a ideia de coordenadas polares que nós estamos vendo. Quando nós marcamos um ponto P, nós já vimos esse triângulo retângulo com cateto x e y e hipotenusa R. Quando nós escrevemos R2 igual a x2 mais y2, usando o teorema de Pitágoras nesse triângulo, olhando para essas duas equações, nós concluímos que R2 igual a 1 e, portanto, usando R maior ou igual a zero, a gente tem R igual a 1. Ou seja, essa equação x2 mais y2 igual a 1, ela representa o conjunto de pontos que tem distância 1 até a origem. Então, se você desenha o plano xy e pensa em todos os pontos que têm distância 1 até a origem, certo? Por exemplo, esse aqui, o que a gente encontra é um círculo centrado na origem e de raio 1. Então, é dessa forma que a gente entende que essa equação, x2 mais y2 igual a 1, representa um círculo no plano, através dessa equação que fornece distância 1 desses pontos até a origem, de onde a gente conclui que essa equação é a de um círculo de raio 1. Bem, e agora retornando a coordenadas polares, a gente tem que uma equação no mesmo modelo, a duas variáveis nas coordenadas r e θ, também vai descrever uma curva no plano, só que como as coordenadas r e θ têm um significado geométrico, por assim dizer, diferente, equações semelhantes vão representar coisas diferentes, analisando em coordenadas cartesianas e polares. Então, quando nós fixamos r igual a k para algum k real, vamos escrever aqui do outro lado, se a gente fixa r igual a 1 em coordenadas polares, o que isso significa? Bem, ficou bem torto, né? Esse eu vou até desenhar de novo. Então, quando a gente fixa r igual a 1, a gente está fixando essa distância r até a origem 1. Então, é a mesma ideia de antes. A gente está fixando pontos que têm distância até a origem igual a 1, e isso dá uma circunferência, como indicado aqui no slide abaixo. Lembrando que esse aqui seria o nosso eixo x, e usualmente a gente fixa essa origem do sistema de coordenadas polares na própria origem do sistema cartesiano, certo? Então aqui a gente teria um círculo com centro na origem e raio igual a k, uma vez que a gente fixa r igual a k. Bem, então no slide anterior nós vimos como que uma circunferência pode ser descrita facilmente em coordenadas polares, por exemplo, através da equação r igual a 1. E aí, com isso, nós vemos que algumas figuras vão ser bem descritas, né? Ou seja, descritas bem facilmente em coordenadas polares. Então, coordenadas polares vão ser mais adequadas para alguns tipos de figuras, ou de curvas, ou de regiões, e não tão indicada para outros, né? Nós vamos abordar isso um pouco mais à frente também. E aqui nós temos um outro exemplo de uma outra equação que nós podemos considerar em coordenadas polares. Então, por exemplo, a equação θ igual a π sobre 6, o que ela define no plano cartesiano? No nosso plano xy, a gente está fixando esse ângulo θ igual a π sobre 6. Então, se você pensa em todos os pontos que têm coordenada θ é igual a π sobre 6, nós vamos obter uma semirreta. Deixa eu tentar desenhar um pouquinho melhor.
Não vai ficar muito melhor que isso. Mas aqui nós vamos encontrar, por exemplo, um ponto que tem r igual a 1, um outro ponto mais à frente, que vai ter r igual a 2. Nós temos também a origem, que tem r igual a 0. E todos esses pontos, eles têm θ igual a π sobre 6. Nós também poderíamos considerar esses pontos aqui, que tem r negativo e o mesmo θ igual a π sobre 6. Então, por exemplo, esse ponto aqui, ele teria r θ igual a, por exemplo, menos 1 e π sobre 6. Então, ele tem a mesma direção do π sobre 6, mas ele não tem essa mesma direção natural, esse mesmo sentido natural do r positivo. Ele é refletido através da origem. Mas nós vamos destacar que isso aqui é não muito usual. Nós não vamos usar para as integrais duplas que nós vamos ver, né? Apenas ilustrando que com um certo valor de θ fixo, nós consideramos uma semi-reta partindo da origem para θ positivo, ou, se nós quisermos, uma reta completa através da origem, considerando também r negativo.